Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão no meio do seu nosso ponte teológico, estamos aí para mais uma aula de Teologia Paulina. Hoje é a aula número 16 e nós estamos juntos. Para você que caiu aqui nesse canal de paraquedas, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. E se inscreva aí, querido. É aqui, né? Isso, ative o sininho da notificação. O YouTube me informa que de todas as pessoas que assistem meus vídeos, praticamente a metade, 49%, não são inscritos no canal. Talvez você seja uma dessas pessoas, já assiste meus vídeos, meus reviews, mas não é inscrito. Se inscreva aí, isso dá uma força, dá esta, como diria o jovem, dá essa moral aí, tá certo? E se inscreva, dê o like aí, você possa fazer algum comentário para ajudar a engajar o canal. O canal, o YouTube começa a recomendar os vídeos quando as pessoas comentam, quando dão like, né? Isso ajuda o próprio YouTube a divulgar. E você também pode nos ajudar. Perdão. Você pode nos ajudar de que maneira também? Compartilhando esse vídeo, os grupinhos de WhatsApp, Facebook, que você está aí inserido, né? Recomendando esse canal para outras pessoas, tá certo? E se você também deseja ser um apoiador, você que já está nos seguindo já faz um tempinho, ou até mesmo você que está chegando agora, sente no coração de abençoar esse canal, né? Aqui embaixo nos comentários, nós temos o link do Apoia-se, você vai entrar lá na plataforma. A partir de R$5 você pode tornar-se um patrono, um patrocinador deste canal. Você vai ser uma pessoa que estará abençoando este canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, que não é grupo para debates, discussões e brigas teológicas, né? É um grupo onde nós recomendamos obras teológicas ali, a gente troca ideia de obras que se são boas, se são ruins, etc. A gente coloca ali novidades, canais de teologia que a gente descobre. Enfim, um edificando, abençoando a vida do outro, certo? Então, fazendo isso, vamos colocar você no grupo do WhatsApp. Pastor, R$5 para mim é fichinha, muito pouco. Não faço um lanche com R$5, quero abençoar com 10. Amém. Deus deixa Deus usar a sua vida, tá certo? E se você deseja nos abençoar de forma aleatória, temos aqui também nos comentários o nosso Pix. Pix você pode abençoar com qualquer valor, tá bom? Então vamos lá, aula 16. Estamos usando como livro-texto a Teologia Paulina de Jim Dow, da editora Paulus, uma obra aí com, sabe quantas páginas? 903 páginas, mais de 900 páginas, tá? Recomendo, né? Recomendo a você adquirir essa obra. Então, na página 80, lá embaixo, no último parágrafo, humanidade. Estamos lendo e comentando, né? Pressupostos antropológicos. Ainda mais oculta à vista na teologia de Paulo são suas ideias sobre o que significa ser humano. Isso é perfeitamente compreensível. Quem de nós, escrevendo amigos ou tratando algum aspecto da teologia, julgaria necessário explicar o que entende ao falar, por exemplo, de mente ou espírito humano? Menos ainda que, no caso dos seus pressupostos teísticos, os pressupostos antropológicos de Paulo não exigiam análise e discussão nas suas cartas. Mas nós, que procuramos acompanhar o diálogo teológico de Paulo com os destinatários das suas cartas, jamais começaremos a apreciar adequadamente a teologia de Paulo se não entendermos sua antropologia, né? Pois o coração da sua teologia, aliás, da sua religião como um todo, foi o impacto da revelação da graça divina sobre o ser humano. Existem duas obras, né, que eu até tenho um review aqui, antigo, no canal. O Cristão, para Paulo. São duas obras da Academia Cristã, são 2 volumes. O Cristão, para Paulo. Deixa eu ver se está aqui. Está um pouco escondido. O Cristão, né, na teologia de Paulo e Cristo na teologia de Paulo. Então, quando você vai estudar Paulo, é interessante essas distinções, né? Estudar assim por temas. Paulo tem um discurso acerca da humanidade, acerca do ser humano. O que é o cristão? O que é o homem? Na cosmovisão do apóstolo Paulo. E ele também tem uma visão acerca de Cristo. Então são 2 obras sensacionais. Se não estou equivocado, ultrapassam, dá mais de 1000 páginas nos 2 volumes. Na Academia Cristã, o autor é Lucien Cerfaux, que foi um teólogo francês. Então, se você conseguir encontrar ainda essa obra, é de grande valia, né? Então, há um discurso
há uma antropologia, há um discurso acerca do homem na teologia paulina, né? E o Jim Down se propõe a abordar essa questão. Demais. Ao escrever sobre esse impacto, Paulo pressupunha coisas sobre o ser humano que precisamos entender. Se quisermos compreender como a revelação e a graça funcionavam para Paulo na sua teologia e na sua religião. Neste caso, mais do que no da teologia de Paulo sobre Deus, temos de suspender nossa tentativa de acompanhar a sequência lógica da exposição teológica de Paulo em Romanos e estabelecer primeiro alguns elos menos óbvios no seu pensamento como um todo. Interessante quando você vai estudar sobre as perspectivas, novas perspectivas sobre Paulo, existe uma teologia que os teólogos romanos, né, católicos, compreendem acerca de Paulo. Existe uma teologia acerca do que os protestantes entendem acerca de Paulo, né? E, por exemplo, existe uma linha, uma corrente de pensamento que vai trazer aquela interpretação de Paulo, no capítulo 1 de Romanos, né? O meu justo viverá pela fé, ele citando Abacuque. Geralmente nós fazemos essa aplicação, Paulo fez essa hermenêutica, essa interpretação relacionada ao homem. O justo viverá pela fé, né? Viverá da fé ou por fé. São várias as opções de tradução. Mas não sei se vocês sabiam que existe uma corrente que segue uma linha estritamente messiânica. Para uma determinada linha de interpretação, o meu justo viverá pela fé é Deus referindo-se ao Messias. O Messias, que também tem essa perspectiva divina, principalmente no Antigo Testamento também, né? O Filho do Homem, a visão que Daniel tem do Filho do Homem, ou seja, acerca do Messias. O Messias, né? Em outros livros do Antigo Testamento, numa perspectiva de libertador político, mas em livros como de Daniel, a perspectiva é divina. Sim, o Messias tinha esse aspecto divino. Então, o meu justo é Deus falando em Abacuque acerca, essa é a interpretação, acerca do seu Messias, que viria. O meu justo viverá por fé. Não é referência aos fiéis do AT e do NT. Então, note, é possível que Paulo tenha pensado acerca dessas coisas, refletido sobre isso? É possível. Mas eu prefiro ficar com a interpretação mais comum, tá? Minha opinião, você tem a sua. Eu acho que também a sua é a minha é a sua também. Que é o entendimento que Paulo faz de o meu justo viverá pela fé, referindo-se a si mesmo. Lutero também teve esse entendimento ao ler Romanos no seu processo de conversão, né? Ele entende que o justo vivendo pela fé referia-se ao homem. Era um discurso antropológico de Paulo referindo-se aos fiéis. Então Lutero, né, seus biógrafos contam que quando ele lê esse texto é como se tivesse caído a ficha, seus olhos foram abertos, caiu o véu, e passou a enxergar o que ele não enxergava como um monge católico romano. Enfim, a história você conhece. Então, é interessante essas perspectivas, para que Lutero entendesse que Paulo estava citando Abacuque na perspectiva voltada para o homem, o justo viverá pela fé, e não estava se referindo ao Messias, mas se referindo àquele que crê, foi o mesmo entendimento que o Lutero teve. Lutero não teve o entendimento de que o justo viverá pela fé estava se referindo esse justo ao Messias, especificamente, não tinha nada a ver com um homem. Eu prefiro ficar com a hermenêutica, a interpretação mais comum, de que o justo refere-se a mim e a você, né? Diz mais aqui. Neste caso, mais do que na teologia de Paulo sobre Deus, teremos de suspender nossa tentativa de acompanhar a sequência lógica da exposição teológica de Paulo em Romanos e estabelecer primeiro alguns elos menos óbvios no seu pensamento como um todo. O grau em que a antropologia de Paulo está entrelaçada com sua teologia pode ser ilustrado pelos dois termos mais importantes da sua teologia. Da sua antropologia, corpo e carne. O primeiro perpassa toda a teologia de Paulo e pode servir como motivo de ligação inesperado. Paulo emprega-o para falar do corpo humano, desfavoravelmente do corpo do pecado e do corpo da morte. A gente precisa, ao estudar Paulo, ter esse cuidado.
porque carne tem vários significados na teologia paulina, né? Geralmente vai falar sobre a natureza caída, um corpo caído que é suscetível ao erro, ao pecado. Em outros momentos, ele vai falar carne, se referindo à carne de Cristo, como o próprio Dimidal está falando aqui, conforme ele fala em Colossenses capítulo 1. Quando ele vai falar sobre corpo, né, ele pode se referir também ao corpo espiritual, que vai ressuscitar, corpo e carne, né, esse dualismo é corpo e carne, de um corpo que vai ressuscitar em 1 Coríntios capítulo 15. O que mais que ele vai falar? Do pão, que para muitas vertentes, muitas tradições cristãs, né, o pão é um elemento sacramental. A maioria dos evangélicos brasileiros, principalmente linha pentecostal, arminiana, principalmente assembleia, os assembleanos, digo isso porque a Assembleia de Deus é a maior denominação no Brasil, não tem a mínima noção, a maioria não estuda, nunca foi ensinada essas distinções, essas questões de que o pão, na visão de irmãos luteranos, na visão de irmãos presbiterianos, tem aquela perspectiva do sacramento, né? Dado muito mais importância do que a maioria dos evangélicos de ver os alimentos apenas como elementos simbólicos, né? Ele vai falar da igreja como corpo de Cristo. A extensão do uso em Colossenses é particularmente notável. O corpo do cosmo, olha, a palavra corpo no grego soma cosmu, ou seja, o corpo do universo, do cosmo, né? Das galáxias, né? O corpo como corpo humano em si, normal, sem aquela visão de corpo possuindo natureza caída. O corpo em si, o corpo de carne de Cristo, falando da natureza humana de Jesus, Colossenses também capítulo 1. Cristo como a encarnação da plenitude divina, nele habitou toda a pleroma, né? A palavra pleroma significa plenitude da divindade. Caramba, isso é alta cristologia, gente. Meu Deus. Colossenses faz uma declaração extremamente elevada acerca da divindade de Jesus. Nele, em Cristo, na sua natureza, no seu corpo, na sua natureza humana, habitou a plenitude, o pleroma. A palavra pleru, né? Verbo pleru, preencher, né? Tem essa conotação de algo que se enche até transbordar, totalmente cheio, totalmente preenchido. Ou seja, 100% homem, 100% Deus. Está aí. As duas naturezas de Cristo, humana e divina. E ele, em alguns momentos, vai falar sobre o corpo da carne de Cristo. E Cristo como a encarnação de toda a plenitude da divindade. Profundo, né? Cristo, a realidade final, e o corpo da igreja. Então, corpo, carne, tem vários significados, né? Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, né? Que carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Qual a ideia ali? Ele está falando dessa carne aqui, do corpo, entrando na dimensão espiritual. Não, ele está falando mais do que isso. Ele está falando que a natureza caída, que o nosso corpo possuindo essa natureza caída, é impossível adentrar a dimensão espiritual, adentrar a vida eterna. É isso que ele está falando. É necessário uma transformação do corpo. O corpo carnal caído passar por uma transformação espiritual, receber um corpo espiritual, que no termo grego é soma pneumatikon, um corpo espiritual. Paulo está falando que é impossível que um corpo... Onde que ele está falando isso? 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo que fala sobre a ressurreição. É impossível um corpo que não foi regenerado, né, ainda nesse estado aqui, mesmo regenerado ainda aqui nesse estado, nesse mundo, passar ou adentrar o mundo espiritual, certo? Herdar um corpo espiritual. É necessária essa transformação. E essa transformação, Paulo vai explicar como se dá. De duas maneiras ela pode ocorrer. Através do arrebatamento da igreja, como no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, não é isso? Os corpos serão transformados, tal. Receberemos um corpo incorruptível, diz Paulo. Primeiro ponto. Ou a pessoa vir a falecer, sem antes Jesus voltar, sem experimentar o arrebatamento.
a pessoa vir a experimentar a morte física e após a sua morte, Jesus voltando, ressuscitá-la com o corpo incorruptível. Só assim, carne e sangue transformado poderá adentrar o reino dos céus, né? O que mais aqui? Quanto à carne, este termo é obviamente crucial para o modo como Paulo entende a operação do evangelho. Independentemente de qualquer outra coisa, o termo descreve claramente o campo de força oposto ao Espírito de Deus. Viver segundo a carne é a antítese da vida cristã, conforme Romanos capítulo 8, verso 4 ao 13. A carne é solo que produz corrupção, em Gálatas 6:8, e contudo, como veremos, poucos termos foram mais mal entendidos e raramente a ideia de Paulo foi mais deturpada que na tradução de sarx. Então, corpo no grego é soma, né? E carne, sarx. Então, por exemplo, os crentes carnais, né? São os sárquicos, aqueles que são guiados e vivem na carne. Havia muitos mal entendidos, né? E Paulo em Romanos procura corrigir esses mal entendidos acerca da sua mensagem. Aí ele vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os caras ouviam isso, Onde abundou o pecado, superabundou a graça? Legal, então eu vou cair na gandaia, para que eu desfrute mais e mais dessa graça, né? Romanos 5:20, ele vai falar isso. Aí, não, de forma nenhuma. No capítulo 6 ele vem descer na madeira. Não, vocês estão equivocados. Não é porque vivíamos no pecado e a graça de Deus nos alcançou para vivermos uma vida santa e que, conhecendo o evangelho, você vai voltar a praticar o pecado e a abundância para que receba mais graça. Esse é um entendimento fora de lógica. Vocês não entenderam o que é o evangelho. Não. Ao conhecer a Cristo, mais do que nunca, vocês precisam andar no Espírito. Não dar vazão a sarx, a carne, né? Mas algumas vezes, diz aqui o Jim Down, a importância da antropologia de Paulo foi exagerada. Numa passagem famosa, Bultmann afirmou que toda afirmação sobre Deus é simultaneamente afirmação sobre o homem e vice-versa. Por essa razão, nesse sentido, a teologia de Paulo é ao mesmo tempo antropologia. Interessante, né? Quem vai dizer isso é na Rudolf Bultmann, a sua teologia do Novo Testamento, uma obra aí muito aclamada, né? Embora ele seja muito controverso, mas é um cara que o pessoal respeita muito nas suas reflexões sobre o Novo Testamento. Então eu tenho um review aqui sobre essa obra aqui, tá? Teologia do Novo Testamento de Bultmann. Infelizmente, essa afirmação prestou-se com demasiada facilidade a uma espécie de reducionismo antropológico. Como vemos no corolário são desdobramentos, né? Consequência de um dos discípulos de Bultmann, Herbert Brown, de que a cristologia é a variável, enquanto o elemento essencialmente cristão, a constante no Novo Testamento é a autocompreensão da fé. Apesar disso, a observação de Bultmann é importante em 2 pontos. Então, por que eu vejo Bultmann destacando o discurso de Paulo como muito mais antropológico? Eu não concordo, não. Penso que o Paulo se divide. Ele dá o devido valor ao discurso antropológico e teológico também. Dentro da sua teologia, ele vai falar sobre o homem em relação a Deus e Deus em relação ao homem. Eu não fico totalmente, não concordo 100% com o Bultmann, não. Até porque, geralmente, esses teólogos, né, alemães, existencialistas, eles tinham uma perspectiva, tinham um entendimento extremamente racionalista. Por exemplo, negavam narrativas de milagres e tal. Então, as questões transcendentais para eles eram tanto quanto ignoradas, ou desprezadas, ou quando se falava sobre elas era com desdém, receberam influência do cristianismo helenístico e tal. Então, o destaque é muito mais voltado para o pensamento do que eles entendiam acerca do homem, um pensamento antropológico. Era voltado muito mais para a questão da ética, né, de Paulo. Aqui, aí o Jim Dow vai dizer, primeiro, né, Bultmann, ele salienta até que ponto a teologia de Paulo é prática e não meramente especulativa. Paulo escrevia como missionário e pastor, e não como teólogo acadêmico. Ou, para ser mais preciso, escrevia como teólogo, pastor, missionário. Paulo falava de Deus e de Cristo, porque a realidade de Deus e de Cristo
incidia diretamente nele mesmo e nas suas igrejas. Claro, outra coisa também que as pessoas precisam lembrar, Paulo era um teólogo extremamente profundo, não digo especulativo, nem abstrato, nem subjetivo, mas ele era profundo, ele conseguia trazer a teoria. Só você ver a Epístola aos Efésios, 6 capítulos, capítulo 1, 2, 3, teologia pura, falando acerca da posição da igreja, do crente diante de Deus, o que Cristo fez pela igreja e tal. Legal. Aí você divide a carta, 1, 2, 3, teologia pura, 4, 5, 6, prática. Então ele precisa dizer quem o cristão é diante de Deus, o que Cristo fez pelo crente, para depois dizer, mediante tudo que vocês são, mediante tudo o que Deus fez por vocês precisam viver assim agora. Pá! Paulo era pastor, então ele precisava trazer a teologia e trazer a prática. Isso aí é um alerta para você também. Todas as vezes que você for pregar ou ensinar, você precisa trazer teologia 50%, né? Existe um livro chamado As 7 Leis do Aprendizado. 50% do que você traz, ensinando ou pregando, dando aula ou pregando, 50% precisa ser teologia, os outros 50% prática, colocar em prática o que você aprendeu da teologia. Paulo fez isso. Romanos também é um tratado teológico, a Epístola de Paulo aos Romanos, é um tratado teológico fantástico, porque ele vai trazer de maneira profunda, né, a parte teológica, dando pinceladas acerca da vida prática, por exemplo, no capítulo 5, falando ali do romance daquele enteado com sua madrasta, né? Capítulo 7 ele vai falar sobre o fato dele ter dificuldade, né? De dizer eu faço o que não quero, o que eu quero não faço, é a luta da carne, né, com o espírito e tal. Ele vai trazer o fato de que vivemos na lei do espírito, que vivemos hoje no espírito, nós não devemos andar na carne, se andarmos na carne vamos colher corrupção, ok? Legal. Aí, capítulo 9, 10, 11, novamente questões teológicas profundas acerca, né, de Israel. Aí, que ele veio o capítulo 12. Meu Deus. Prática pura. Prática pura. 12, 13, né, Romanos, né? 14, 15, 16, são saudações ali. Mas até nas saudações tem missões práticas. Entende? Então Paulo era pastorzão também, super hiper teólogo, um grande teólogo, mas também ele sabia dividir. Então eu não vejo Paulo como um teólogo subjetivo e especulativo. Não era mesmo. Né? Paulo falava de Deus e de Cristo, porque a realidade de Deus e de Cristo incidia diretamente nele mesmo e nas suas igrejas. Bultmann estava simplesmente pondo em suas próprias palavras o famoso aforisma de Melanchthon. Abre aspas para Melanchthon. Conhecer Cristo é conhecer seus benefícios. Fecha aspas. Né? Deixa eu ver aqui se dá para a gente continuar mais um pouco. Eu vou parar por aqui. Então, nesse primeiro momento, né, olha só, a gente só leu só 3 páginas, quantas coisas foram ditas. O apóstolo Paulo, teólogo subjetivo, especulativo? Creio que não. Era um teólogo. Trazia teologia, mas também trazia as questões práticas da nova posição do indivíduo, do cristão diante de Cristo, em Cristo, diante de Cristo ou em Cristo Jesus. Na próxima aula a gente vai dar prosseguimento aí a esse tema tão interessante, né? A antropologia de Paulo, pressupostos antropológicos. Deus abençoe e até a próxima.